Gravando. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo agora a minha câmera, então? Sim, professor. Sim. A gente está vendo a senhora. Ah, mas não estão vendo a minha Não tela, está espelhado, não. Espera aí, então eu vou tentar espelhar. Apresentar agora, né? A tela inteira, é isso? Deve ser, né? É. Permitir. Permitir. Pronto? Vamos ver. E agora? Você está apresentando. E agora, deu certo, Ainda não pessoal? apareceu, professor. Puxa, Na minha Apareceu, Deu pronto, certo. apareceu. Na minha apareceu. deu certo, né? Joia. Então eu vou deixar assim pro lado, porque a galera vai entrando e eu vou dando o aceite, tá? Se eu deixar minimizado assim, eu não vejo quem tá pedindo para entrar. Ok, galera, então, né? A gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre cirrose hepática, né? O que vocês... vocês, a maioria falou que assistiu às aulas, né? O que vocês sentiram? Como é que vocês acham que eu devo proceder? Eu devo dar aula de novo? Ou vocês vão tirando dúvidas? O que vocês acham? Professora, se der para a senhora apontar assim, no próprio exame que a senhora estiver falando, acho que seria melhor. Show. Pois então é bom porque vocês conseguem ver o mouse, né? Beleza. Então é legal que também vocês tiveram aula hoje da Ju, né? E aí vocês conseguem ver justamente esse desenho esquemático aqui, né? O fígado normal, galera. Basicamente, ele é fino, né? Ele tem os contornos bem finos, bem definidos, né? Enquanto que o fígado com cirrose, você percebe essas lobulações. Isso aqui a gente vê bem no ultrassom. A gente vê esses contornos serrilhados. O único problema é que a gente só vê isso em um grau de cirrose mais avançada. Se você estiver diante de um paciente que está começando a cirrose dele, o ultrassom e a tomografia, a ressonância, não vão ser capazes de dar esse diagnóstico, tá certo? Então, a gente vê dessa forma quando o negócio já está feio mesmo, tá? E, basicamente, isso aqui a Juliana discutiu com vocês, né? O que é que sinaliza a cirrose, né? Fibrose hepática em ponte, conchantes vasculares e o rearranjo da arquitetura lobar, que a gente vai chamar isso de nódulos de regeneração. E as principais causas na nossa etiologia, né, na nossa epidemiologia, são a hepatite C e a hepatite alcoólica, tá? 50% das cirroses são por causa disso. Mas eu tenho uma ótima notícia que eu acho que vocês já devem ter visto. Vocês estão vendo o GT de cirrose, então? Vocês estão tendo GT disso? A gente abriu hoje, Ainda não. professora. O GT3 foi ele. A gente teve LH, professor. Vocês já tiveram hepatite C? Vocês já estudaram hepatite C? Já. Sim. Já estudaram, né? Então, pessoal, a hepatite C é a hepatite que cronifica. Mas, graças a Deus, você vê que na medicina tudo não é eterno, né? Quando eu fazia faculdade, pessoal, quando eu estava exatamente no S5, que nem vocês, o meu sogro foi diagnosticado com hepatite C. E isso na época talvez fosse 2005, né? A gente perguntou para um colega da gente que era monitor na época e perguntou, vixe, mas não falamos que era meu sogro, né? Não falei. Enfim, como é que é a hepatite C? Aí o monitor da época, jovem, né? Muito jovem. Hoje em dia eu jamais ele faria isso. Assim, cara, a pessoa que tá com hepatite C tá fudida, vai evoluir para cirrose, né, dentro de pouco tempo, tipo inexperiência, né? No final das contas, graças a Deus, o meu sogro conseguiu se tratar, foi um tratamento difícil, ele tentou o primeiro tratamento, não deu certo, mas recentemente saiu um tratamento que ele é muito bom e que ele cura, a taxa de cura é absurda, e ele literalmente se curou dessa doença. Tá? Então, eu acredito que essa epidemiologia vai mudar bastante. A principal causa não vai ficar as duas empatadas, aí, hepatite C e hepatite alcoólica. Talvez fique só hepatite alcoólica. Ou então hepatite B, eventualmente, que não é uma coisa que cronifica muito, tá? Mas aí, o fato é que a hepatite C, ela mudou o cenário dela em mais ou menos 15 anos. De 15 anos para trás, era uma doença e que a pessoa pega hoje, ela tem um prognóstico completamente diferente, né?
Então, por isso que a gente, graças a Deus, existem as pesquisas, né? A gente não fica parado no tempo. Vai mudar a vida de muita gente, né? Então, mas de qualquer forma, ainda a gente tem as pessoas que cronificaram da hepatite C, que estão vivas, né? Então, se vocês fazem a mnemônica de C de crônica, né? Hepatite que cronifica, tá bom? E, basicamente, pessoal, o diagnóstico para cirrose é muito raro a gente precisar fazer uma biópsia hepática. Até porque uma pessoa que tem cirrose, ela costuma ter plaquetopenia. Já pensou você ter que fazer uma cirurgia em quem tem plaquetopenia? Né? É muito fácil dessa pessoa sangrar. Então, muitas vezes a gente nem quer que essa pessoa faça cirurgia. Então, na prática, a gente precisa de uma clínica, né? O laboratório e exames de radiologia. Essa tríade, ela faz o diagnóstico na prática, na grandíssima maioria dos diagnósticos de cirrose, tá? Só lembrando que quadros muito incipientes a gente não consegue ver na radiologia, tá certo? E os objetivos básicos, né, da imagem vão ser avaliar alterações morfológicas, e aí eu já até dei a dica para vocês, né, a questão dos contornos serrilhados do fígado, você vê bem um serrilhamento, uma borda mal definida, a vascularização, porque com o passar do tempo a gente percebe que existe a hipertensão porta. A hipertensão porta, ela vai cursar com o fluxo hepatofugal, em vez da porta estar entrando dentro do fígado, né, o fluxo está adentrando o fígado pela porta, o que existe é que o fígado fica enrijecido, ele fica com a pressão. E com isso, a água, né, o sangue não consegue entrar facilmente. E ele acaba voltando, tá? Isso a gente chama de fluxo hepatofugal. E além desse fluxo hepatofugal, a gente vai ter a formação de varizes, né? Varizes do fundo gástrico, varizes esofágicas, que a gente vai ver na próxima aula, que eu acredito que vai ser de esôfago. Vou mostrar também para vocês varizes esofágicas, a recanalização da veia umbilical, tá certo? Então, a vascularização. Acaba que também detecção de veia porta e uma coisa fundamental, que é detectar o carcinoma hepatocelular, tá certo? A gente consegue fazer isso, avaliar o carcinoma, tanto por ultrassom, como por tomografia, como por ressonância, tá? Geralmente, a gente faz essa avaliação do carcinoma hepatocelular de 6 em 6 meses. A gente pede exame, geralmente ultrassom, porque não tem radiação, né? Mais fácil, de 6 em 6 meses, juntamente com a dosagem laboratorial de alfa-fetoproteína, tá? E como eu já falei para vocês, a gente pode usar ultrassom com Doppler, vai ser importantíssimo para a gente ver esse fluxo, a direção do fluxo, a tomografia, a ressonância e os estudos de anjo, que acabam sendo como se fosse o equivalente à ultrassom com Doppler, né? De tomo e ressonância. Aqui é basicamente só para lembrar vocês os segmentos hepáticos. Não vai fazer parte, não vou pedir para vocês isso em prova, tá? Mas só para vocês lembrarem onde que ficam as coisas dentro de uma tomografia, pelo menos, tá? A gente compara os segmentos hepáticos com relógio. Por isso que eu coloquei um reloginho aqui. Se você começar a escrever aqui no relógio, ó, lá em cima seria 1, 2, 3, o 4 ele foge da regra porque ele fica em cima e embaixo, né? 4, 5 embaixo, 6, 7 e 8, tá bom? Então, é como se o nosso relógio tivesse apenas 8 horários, tá certo? Que são os lobos hepáticos, tá bom? Visto numa visualização coronal, né, esquemática, a gente tem o lobo 2, o 3 e o 4, seriam o lobo esquerdo, e o 8, 7, 6, 5 seria lobo direito, tá bom? E numa imagem axial, como é que a gente vê isso? Então, esse aqui seria o plano superior e esse aqui o plano inferior. O que é que vai dividir? O que é que está dividindo aqui esses segmentos, pessoal? É a entrada da porta. Então, a porta, ela entra literalmente no meio do fígado, tá? Como se ela entrasse no meio do fígado. Acima dela vai ser o platô superior, abaixo dela o platô inferior, tá bom? Então, o platô superior, perto aqui da cava, ó, isso aqui é a veia cava, esse negócio que está mal definido, a gente tem o lobo caudado, tá? E esse lobo caudado é um local que vocês têm que prestar muita atenção,
porque é um local que se modifica na cirrose. Então, esse lobo aqui que está no meio, né? Aqui é a aorta, tá? Isso aqui é a aorta. Aqui eu tô vendo veia cava superior, tá bom? Tô acima da porta, tá certo? Então, aqui é caudado, tá? Então, a gente vai ter o que seria lobo esquerdo? O segundo e o quarto A. Se eu continuar no lobo esquerdo, descendo o degrau, né? Abaixo da porta, seria o 3 e o 4B, tá bom? E o lobo esquerdo, né? No platô superior, seria o 8 e o 7. E abaixo, o 5 e o 6. O lobo 6, o segmento 6, desculpa, ele tá perto do rim. Então, é uma coisa fácil de você memorizar que o 6, ele tá do lado do rim, tá certo? Uma coisa que a gente pode usar, tá bom? E o que vai dividir o 2 e o 3 do 4, né, que seria lobo esquerdo, né, tudo aqui lobo esquerdo, seria o ligamento falciforme, tá? Ele tá passando aqui no meio, tá bom? Dividindo isso aqui. Entre os 5 e o 4, aqui a gente tem a vesícula biliar, que não foi apontada, mas a vesícula ela serve como marcador de lobo direito e lobo esquerdo. É uma coisa muito fácil de você ver nas tomografias, tá? Aqui seria mais embaixo, né? Seria mais ou menos nesse nível, mas mais embaixo. Tá bom? Bem, isso aqui é só uma revisão básica de Professora, anatomia. Diga. mas que parte da vesícula? A vesícula inteira, o fundo e o infundíbulo, eles estão literalmente dividindo o que é lobo esquerdo e direito. Né? Deixa eu ver se aqui tem alguma imagem da vesícula. O pior é que eu acho que nem tem, ó. Mas eu posso mostrar para vocês uma imagem. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é carcinoma. Aqui. A gente pode voltar lá naquela aula de vesícula, eu posso mostrar para vocês. Ó. Aqui a gente está vendo uma vesícula, tá? Para cá, né, seria o lobo esquerdo e para cá seria o lobo direito. A vesícula está situada mais embaixo. Ela está mais embaixo aqui nessa. Por isso que eu não peguei ela no plano inferior, porque é como se ela estivesse aqui embaixo. Mais ou menos aqui, entendeu? Mais embaixo. Tá ótimo. Então, até uma coisa que nos ajuda, porque como ela já está mais embaixo, está perto do duodeno, né? Tá perto, tem muita gordura perivesicular, que pode nos ajudar no caso de inflamação, né? Geralmente a gente olha para a gordura, ela geralmente não fica tão dentro do fígado, tá bom? Tá bom, Fica obrigada. na lousa. Beleza, então vamos prosseguir. Pessoal, qual é a doença mais comum do fígado? A mais comum está apontada aqui, pessoal. Esteatose hepática. Galera, impressionante. Como tem gente com esteatose hepática. E isso aí é uma coisa genética, muitas vezes. A pessoa tem uma predisposição genética, né? Ela, às vezes, é magra, ela faz atividade física e ela tem deposição de gordura no parênquima do fígado. O que a gente está avaliando aqui, pessoal? Isso aqui é um parênquima normal, tá? Então, é um parênquima que ele é meio cinza. Ele é hipoecogênico, ele é cinza, tá? Com um parênquima que está com esteatose, ele fica mais branco. É discreto, às vezes. Isso aqui é uma esteatose leve, tá? Ele está mais branco. Às vezes, compara, que é um pouco mais escuro aqui do que aqui. Às vezes, a gente usa muito o rim como o órgão para a gente ver a cor apropriada. O rim, ele tem que ter a mesma cor do fígado, tá? Então, observe que o rim está aqui, isso aqui é uma loja hepatorrenal, tá? Que é um corte, uma janela hepatorrenal. Eu estou vendo um pouquinho do rim e estou vendo o fígado. Esse segmento que está encostado no rim é o segmento 7, aliás, o 6, que eu tinha falado para vocês, né? E ele teria que ter a mesma cor, e ele não tem, tá vendo? Ele está mais branco. Então, isso é uma coisa bem típica, tá? Geralmente, obesidade, alimentação, falta de atividade física, diabetes, colesterol alto, essa síndrome plurimetabólica, ela costuma cursar com esteatose, tá bom? E isso, a longo prazo, pode causar a doença, o tipo de cirrose mais comum nos Estados Unidos, que é a cirrose não alcoólica, né? A NASH, né? Que é devido à deposição de gordura no fígado. Nos Estados Unidos, essa é a principal tipo de cirrose, né? De doença hepática é essa que vai evoluir para cirrose, tá bom? E na tomografia, como é que a gente detecta isso? Na tomografia, a gente vai comparar com o baço. Isso aqui é uma tomografia normal,
tá? O fígado, ele pode ter o mesmo tom do baço ou um pouco mais escuro, mais claro, não tem problema. Lembrar, pessoal, que a gordura na tomografia, ela é escura. A gordura na tomografia é escura. Então, olha só, se aqui tem mais gordura, vai ficar mais escuro, né? Então, pense que isso aqui é gordura, se tem mais gordura aqui, esse parênquima vai ficar mais escuro do que o baço. É assim que a gente vê na tomografia. No ultrassom é o contrário. No ultrassom, a gordura é mais clara, é mais branca. Por isso que um fígado com gordura, ele fica mais hiperecogênico, tá certo? Porque entremeou a gordura naquele parênquima. Então, no ultrassom vai ficar hiperecogênico, mais branco, você compara com o rim. E no fígado, você vai comparar com o baço, e ele vai ficar mais hipodenso, né? Hipodenso, porque a gordura é escura, beleza? Agora, achados típicos de cirrose. Típicos de cirrose, o que a gente vai ver? A gente vai ter essas nodularidades, esses contornos serrilhados. Ó, observem aqui, isso aqui é um ultrassom, tá? Ultrassom vendo contornos serrilhados. Isso aqui, ó, esse negócio levemente hiperecogênico, isso aqui é fígado, tá? É o fígado que mudou de cor, né? Deve estar com esteatose aqui também, né? Um fígado cirrótico, tá? E o que é esse negócio preto em cima do fígado? O que é Líquido. Líquido, exatamente. Isso aqui é um líquido anecogênico. Isso é ascite, tá, pessoal? Então, é muito comum a gente ver assim. Então, a gente vê esse líquido anecogênico, às vezes, adentrando aqui, facilitando, inclusive, a gente ver os limites do fígado, porque ele destaca bem, tá? Então, isso aqui é literalmente cirrose visto no ultrassom. E outra coisa que a gente vê no ultrassom, principalmente, é esse alargamento do espaço porta, pessoal. Essa área aqui, perto da porta, tá vendo esse negócio mais claro que tá aqui com o meu mouse? Isso aqui é a área periportal, tá? Então, isso aqui tá aumentado em pacientes com cirrose. Outra coisa, o lobo caudado, né, que está circulado aqui na tomografia, ele está um pouco maior, tá bom? Então, ele está um pouco maior. E o lobo esquerdo, desculpa, o lobo direito costuma estar diminuído, tá? Então, isso aqui, esse círculo azul é o lobo direito, tá bom? E ele está apontando aqui para esses contornos serrilhados, tá certo? E líquido acítico aqui visto na tomografia, olha como fica. Na tomografia, a água, ela fica um pouco mais cinza escura, não fica escura como a gordura, mas ela fica mais escura, é um cinza mais escuro, tá? Então, isso aqui tudo é líquido acítico, tá bom? E na ressonância, pessoal? A ressonância, a gente está vendo aqui uma sequência que chama T2. Essa sequência T2, o líquido, ele é mais branco, ó, tá vendo? Então, isso aqui é ascite, tá? Ascite, que tá banhando aqui, a barriga inteira tá mergulhada por esse líquido acítico, tá? Você não consegue ver nem... Isso aqui é estômago, tá? Uma parte do estômago a gente está vendo, mas tem ascite aqui também, ascite perto do baço, então é um paciente com bastante ascite. E olha o contorno desse fígado, como é estranho, como é feio, irregular, serrilhado, tá certo? Então, isso aqui é um fígado de dimensões reduzidas, caracterizando cirrose na ressonância, tá bom? Professora, Pode qual falar. a indicação para fazer ressonância nesse quadro? Querido, a ressonância, geralmente a gente vai pedir quando estamos na dúvida se tem lesão maligna ou benigna, tá? É muito difícil a gente fazer acompanhamento de paciente com cirrose com ressonância, porque o ultrassom vê muito bem e a tomografia vê muito bem. Então, a gente acaba deixando a ressonância para casos de dúvida, tá certo? Os exames mais pedidos, sem sombra de dúvida, o mais pedido é ultrassom e ultrassom com Doppler. Esse aqui é muito pedido, tá? Porque a gente consegue ver bem essa vascularização no ultrassom, a gente vê na pele do paciente essas varizes, enquanto que a ressonância é um exame que é muito mais caro, né? E exige que você agende com antecedência, né? Então, assim, a gente reserva quando a gente tem dúvida sobre, por exemplo, hepatocarcinoma. Geralmente é quando a gente está na dúvida, a ressonância ela pode mostrar padrão, é um padrão semelhante à tomografia, mas que dois juntos, né, dois exames mostrando mais ou menos a mesma coisa, você fica mais seguro de dizer que aquilo é um hepatocarcinoma, tá certo?
E aí, mostrando aqui rapidamente para vocês quais são os achados que a gente tem no ultrassom com Doppler. Pessoal, o ultrassom com Doppler, ele consegue medir fluxo, né? Direção de fluxo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma escala. Não sei se vocês estão percebendo essa escala de cores aqui, ó. Vermelho está para cima e azul está para baixo. Então, tudo que está subindo está, né, vermelho. Então, eu sei que esse sangue aqui está subindo, tá certo? É assim que eu vejo que esse sangue, né, que é a porta, a veia porta, está o fluxo direcionado para o fígado. Ótimo, isso é um exame normal, tá certo? A gente diz que a porta está hepatopetal, tá bom? Enquanto que esse exame, tá? O fluxo está descendo, né? Está azul. Então, o fluxo é hepatofugal. Isso já me demonstra bastante hipertensão porta, tá? Já me demonstra que esse fígado, ele está endurecido, né? A veia não consegue entrar bem aí, tá bom? Já tem um alto fluxo, uma impedância grande. Então, é mais fácil a veia pegar caminho para outro lado. Quando acontece esse fluxo hepatofugal, muito provavelmente a gente já vai ter aumento das dimensões do baço, tá certo? A gente já vai ter recanalização de artéria umbilical, tá bom? Então, a gente já tem outros achados que nos sugerem hipertensão portal também. Isso aqui, pessoal, é um ultrassom que a gente coloca literalmente no umbigo do paciente. Você põe lá no umbigo, né, e vê que tem esse vaso aqui. O fluxo não me interessa, porque, na verdade, esse vaso não é para ele existir mais, é um vaso que ele está colabado normalmente, ele só existia numa época fetal, tá? E aí, com a hipertensão portal, ele se recanaliza. Então, a gente vai ver um fluxo aqui, não importa a direção, mas um vaso de dimensões aumentadas, calibre bem aumentado, na região umbilical, que é a veia paraumbilical, tá bom? Isso aqui é bem sugestivo de hipertensão portal. Você olha para isso, não tem outra coisa, hipertensão portal, tá bom? E o hepatocarcinoma? Professora, isso aí também no ultrassom que a gente avalia? Isso aqui é ultrassom com Doppler, tá? Esse exame Certo. é ultrassom com Doppler. Cuidado que nem se você pedir um ultrassom de abdômen total, não vai ser feito Doppler. Não vai. O ideal é que você peça ultrassom com Doppler de abdômen total. Então, ou de abdômen superior, né? Que aí a gente já sabe que tem relação com cirrose. Geralmente esse exame abdômen superior, Doppler de abdômen superior, ele tem relação com investigação com cirrose. A gente basicamente só faz para esse tipo de paciente, tá? Então, a gente vai avaliar a dimensão de porta, fluxo da porta, vai avaliar essas artérias, as veias, né? Como que tá as veias periesplênicas, como que tá o tamanho de baço, tudo isso nesse exame que é o Doppler de abdômen superior, tá bom? E como que a gente vê um hepatocarcinoma, né? O hepatocarcinoma, pessoal, isso aqui eu estou vendo apenas o lobo esquerdo do fígado, tá? Não estou vendo o lobo direito. O lobo esquerdo está todo aqui, tá? É um lobo menor. E a gente está vendo mais ou menos aqui no segmento 2, tá? Esse nódulo hipoecogênico, tá? Então, no ultrassom, o nódulo ele fica hipoecogênico. Quando a gente liga o Doppler para ver vascularização, percebe que forma tipo um halo aqui, tá? Mas isso não é específico de HCC, não é, tá bom? Então, a gente vai precisar, provavelmente, da tomografia ou da ressonância ou dos dois para a gente cravar esse diagnóstico, tá certo? Então, para fazer a avaliação, isso é interessante para vocês saberem para a vida, né? Um paciente com cirrose, de 6 em 6 meses, a gente pede ultrassom com Doppler, de preferência com Doppler, tá? E alfa-fetoproteína. É como a gente faz o rastreamento de um paciente para suspeita de carcinoma hepatocelular, tá bom? Então, vimos isso aqui, o próximo passo é pedir a ressonância, tá? Viram que não é o mesmo paciente, né? Porque aqui eu estou vendo um nódulo no lobo direito do paciente. Aquele seria no segmento 2 aqui, tá? Então, não é o mesmo paciente, tá bom? Então, observe que aqui a gente vai ter uma lesão que vai ficar mais clara, ó, essa fase aqui é uma fase arterial. Como é que eu sei? Eu olho para a aorta e a aorta está muito branca. Olha só como está branca essa aorta. Isso me sinaliza que esse paciente injetou contraste,
contou 20 segundos da injeção do contraste e aí você adquiriu a imagem. Então, isso aqui é uma fase arterial. O contraste vai estar muito dentro da aorta, na artéria. Então, ficou muito branca a lesão. E aí, quando você vai para a fase portal, a aorta não está mais tão clara. Ela já está um cinza, mais um cinza claro, né? Não está tão branca. E aqui, pessoal, onde está aqui meu mouse, tá vendo? Esse negócio aqui, isso aqui é a veia cava superior, tá? Lembra que isso aqui é o lobo caudado. O lobo caudado, ele circunda a veia cava superior. Então, já tem contraste na veia cava superior, me sinalizando que isso aqui é uma fase portal. Isso é uma fase de contraste que está predominante nas veias, tá certo? Então, fase portal, como é que eu vejo? Eu vejo que tá mais claro na veia do que na artéria. É isso que me sinaliza, tá? Fase portal. Observe que na fase arterial para a fase portal, houve uma lavagem desse contraste, uma lavagem rápida. A gente chama isso de early washout, tá certo? Então, o hepatocarcinoma tem essa característica. Ele é um tumor que é muito vascularizado arterialmente, por isso que ele se enche muito rápido de contraste, e na hora que você passa aqui é 30 segundos, 20 segundos de aquisição depois da injeção de contraste. Aqui já é 35 segundos. Então, 15 segundos de diferença já tem uma redução importante nesse realce, tá certo? E na fase excretora, você percebe que já praticamente não tem mais contraste aqui, tá bom? Então, o early washout tem a ver com fase arterial e portal. Essa diferença aqui de realce, tá certo? É bem típica do hepatocarcinoma. Quando isso não está muito típico na tomografia, a gente solicita a ressonância, tá bom? Então, a ressonância ela vai servir mais para essa investigação de lesões nodulares, tá bom? Ficou claro, pessoal? Acho que sim, né? Ninguém falou nada aí. Professora, Oi. então a gente vai perceber na fase arterial. Exatamente. A gente vai perceber na fase arterial, tá certo? Então, na fase arterial, que você vai ter esse realce intenso ao meio de contraste, né? E aí, não só arterial. Quando você vai para portal, esse contraste sai da lesão. Essa saída rápida é o que caracteriza o HCC, tá? O hepatocarcinoma. É a saída rápida do contraste, tá bom? Porque algumas lesões vão ter realce precoce na fase arterial, mas vão continuar realçando. Então, isso aqui me fala contra, né? Se for um caso desse. Mas aqui não. Aqui na fase portal já caiu bastante o realce. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente acaba pedindo essas 3 fases, pessoal, de tomografia para todo paciente com investigação com cirrose. A pessoa que tem investigação de doença no fígado, ela não ganha só uma tomografia com contraste apenas. A título de curiosidade, a tomografia com contraste, ela é feita padronizada na fase portal, tá? Então, se você for pedir uma tomografia com contraste, saiba que vai ser adquirido em 35 segundos, na fase portal. E já no exame para fígado, a gente faz um exame trifásico. Trifásico significa, eu vou adquirir na fase arterial, portal e tardia, tá bom? Então, eu vou adquirir pelo menos em 3 fases, tá certo? Arterial, portal e tardia, tá certo? É como a gente pede esses exames, tá bom? Sinais de hipertensão portal, como é que a gente vai ver? A gente até já mostrou algumas coisas, né? Então, ascite, né? Volumosa ascite, isso aqui é sinal de hipertensão portal. Varizes no fundo do estômago, aqui não tá nem muito no fundo do estômago, tá indo mais para essa região periesplênica, tá? Tem outro caso aqui que, aqui tá indo um pouco pro fundo do estômago, tá? Isso aqui é estômago e tem um monte de varizes aqui, tá certo? E além do mais, o fígado vai aumentar de dimensões, né? Então, a gente vê aqui essa esplenomegalia maciça, tá bom? Então, se você viu esplenomegalia maciça, isso é um sinal de hipertensão portal, certo? Esse caso aqui não tem muito líquido acítico, porque vocês vão estudar isso, depende muito da etiologia da cirrose. Dependendo da etiologia da cirrose, você vai ter mais ascite, menos ascite, mais esplenomegalia, menos esplenomegalia, tá certo?
Então, é uma coisa que quando vocês estiverem estudando para o GT, vocês vão memorizar algumas doenças que cursam com mais esplenomegalia e outras com menos, tá certo? E por fim, a gente tem um sinal que é patognomônico de varizes de hipertensão portal, que é varizes portosistêmicas. Então, quando você vê isso aqui, pessoal, isso aqui são varizes periesofágicas. Eu estou vendo varizes periesofágicas e no fundo gástrico. Isso aqui é começo de estômago. Isso aqui é pulmão, ó. Esse negócio preto aqui é pulmão, tá? Então, eu ainda estou vendo um pouco aqui nessa região, é porque a gente mal vê o esôfago na tomografia, a gente vê muito mal, tá? Em tomografia. A gente vê o esôfago na tomografia é um órgão fechado, ele é um saco vazio, né? Então, ele se colaba. Então, a gente está vendo isso aqui, são vasos, né, na topografia do esôfago, que estão adentrando aqui região do estômago, tá? E na próxima aula a gente vai estudar mais aqui, isso aqui é então também é pedido TC de tórax, podemos pedir sim TC de tórax, tá? A gente pode pedir TC de tórax justamente para ver essas varizes. Gostei da pergunta, excelente, tá bom? E isso aqui é a endoscopia digestiva alta. Às vezes o médico opta por pedir endoscopia digestiva alta, ao invés de pedir a toma de tórax, porque, eventualmente, ele já consegue medir bem o calibre desses vasos. E consegue ver se vai precisar, inclusive, de tratamentos mais robustos, né? Por exemplo, escleroterapia, que é ligadura elástica nesses vasos. Então, eventualmente, a gente pode pedir tomografia de tórax, mas se você já tem uma forte suspeita de que tem vaso, se o paciente já teve, por exemplo, episódio de sangramento, né? Hematêmese, então você vai acabar pedindo a endoscopia digestiva alta para já conseguir, inclusive, tratar isso. E esse outro exame aqui é a ressonância magnética, que a gente está flagrando bastante vasos, são estruturas lineares com realce, né? Nessa região aqui, são as varizes portosistêmicas, tá? Esse exame provavelmente foi pedido por outro motivo, tá bom? Beleza. E aí eu coloquei esse quadrinho aqui, do Raimundo Sela, tá? Que é um pintor cearense, para vocês refletirem sobre o jangadeiro. E aí, alguma dúvida, galera? Professora, eu fiquei com uma dúvida no rastreamento do carcinoma. O que é que eu vou achar na ultrassom? No ultrassom, você vai achar um nódulo hipoecogênico, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo? É um negócio meio arredondado, assim, mas ele não é específico de hepatocarcinoma. Outras lesões podem causar esse mesmo achado no ultrassom. O ultrassom não é específico. Mas a tomografia, com esse achado do early washout, você consegue ir além. Você colocar, provavelmente isso aqui é um hepatocarcinoma, viu? Você vai além. Se ficou na dúvida, não viu, não achou que não teve um early washout muito bom, você pode pedir a ressonância magnética. Mas o ultrassom, ele não é específico para hepatocarcinoma. Quando você olha uma lesão dessa, pode ser, por exemplo, um adenoma. Adenoma é uma lesão muito comum, tá? Muito comum em mulheres, isso tem relação com anticoncepcional, pode sangrar, tá certo? Então, você vê isso aqui, você poderia ser uma lesão benigna. O adenoma é uma lesão comum, benigna, tá? Que a gente vê em vários pacientes. É uma lesão, inclusive, que a gente vê em pessoas que tomaram bomba, tá? Galera tomou bomba, tomou estrógeno, tomou testosterona. Às vezes surgem essas lesões, tá certo? Entendi, seria só porque ele é mais sensível mesmo, né? A gente acaba pedindo ultrassom de 6 em 6 meses, porque você vai conseguir ver alguma coisa. Ah, cara, tem alguma alteração aqui, vou pedir isso aqui, agora tomo. E também é um exame muito barato, que tem em vários locais, né? É um exame que tem, em todos os hospitais tem, até no interior você tem com facilidade um ultrassom. Tomografia já não é todo interior que tem, né? É um local mais específico. E você ficar fazendo também tomografia de 6 em 6 meses, vamos dizer que essa pessoa tenha 50 anos de idade, né? De 6 em 6 meses ela vai ganhar uma tomografia. Poxa, é muita radiação. Por mais que ela seja mais velha, é muita radiação que ela vai acumular ao longo da vida dela, né? Então a gente não vai pedir dessa forma. Então, para rastreamento, o mais indicado é o ultrassom mesmo.
Então, você vai, se tiver uma lesão, você vai conseguir identificar, vai ter essa lesão aqui mais escura, e aí você vai dizer, cara, agora tem lesão, então vamos pedir uma tomografia, né, para ver o que é isso, entendeu? Você parte para essa situação. Mas, às vezes, o paciente já tem um fígado muito doente, muito heterogêneo, cheio de nódulos, aí você fica na dúvida. Então, às vezes, não está errado também você pedir tomografia de 6 em 6 meses para esses pacientes, não. É só porque é um pouco mais prudente você fazer ultrassom, né? Nesse sentido de que, dependendo da idade do paciente, ele vai poder ter muitos anos de doença, de irradiação pela frente, tá certo? Tá certo, obrigada. De nada. E aí, galera, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat, se alguém escreveu alguma coisa. Ok, galera, acho que era isso, né? Então, qualquer coisa vocês podem entrar em contato, viu, pessoal? Certo, professora, obrigada. Obrigado, Foi tudo professor. de bom, galera. Eu vou parar aqui a Tudo de bom. apresentação, viu? Beijo. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Vai aparecer aqui, cara? Olha aí. Botar aqui. E aí, rapaz? Tchau. Tá legal, pessoal? Olá, eu tenho 3 anos. Eu sou muito linda e muito grande. Tchau, pessoal. Tchau.